Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre QGIS e nós vamos hoje aprender a criar camadas e a configurar camadas de maneira simples e rápida. Na aula passada nós aprendemos a adicionar camadas, lembra? Por diferentes métodos aqui, tá? Pelas diferentes opções que eu tenho nas barras de ferramentas do menu. Então hoje nós vamos criar umas camadas de pontos e polígonos. Para isso eu vou adicionar uma base, né? O mapa de fundo. Eu vou utilizar aqui o Keep Map Surface, tá? Web, Keep Map Surface, Google Satellite. Já vimos isso em outra aula. E vou aproximar para minha região de interesse, tá? Eu vou aproximar aqui, pois alguns vão ter dificuldade de localizar, né, uma determinada região. O que que nós podemos fazer? Nós já vimos já em outras aulas baixar dados espaciais. Lembra que eu ensinei a linkar com o do IBGE. Vamos adicionar aqui, por exemplo, do IBGE. Estou linkando aqui com o meu banco de dados do IBGE, que já estava aqui no meu navegador. Você pode vir em adicionar WFS, que é de feições. Lembra lá? Nós já fizemos isso na última aula. Você coloca o link do IBNovo, o link do IBGE, conectar, vai aparecer as camadas aqui. Eu posso conectar aqui, ó, também do IBGE, e adicionar as feições que eu quero ao meu projeto. Eu quero colocar os limites aqui do Brasil. Vou procurar limites. Posso digitar aqui limites Brasil. Vou adicionar. Deixa eu ver que ele já adicionou aqui ao fundo aos limites do Brasil. Posso adicionar outras regiões, estados. Tem aqui capitais, ele colocou as capitais. Posso adicionar as capitais estaduais. Aqui nós estamos adicionando. Vou adicionar essa. As capitais. Unidades estaduais. Vamos ver o que ele adicionou. Essas unidades estaduais aqui são as mesmas. Então, vou remover a camada. Vou voltar aqui para adicionar a camada os estados. Eu quero limites. Vou voltar aqui para limites. Limite estadual 2010, esse aqui. Adicionar. Então lá ele adicionou os limites dos estados. Close. Então vou dar. Adicionei essas camadas aqui. Eu quero vir para minha região aqui, tá? Região de Dourados. Eu vou desabilitar aqui. Campo Grande está aqui, né? Mato Grosso do Sul. Eu vou só dar um duplo clique. Uma das primeiras configurações que a gente pode aprender, dar um duplo clique ou clicar com o botão direito em propriedades, ele vai abrir essa camada aqui onde eu tenho simbologia. Em símbolo simples, que é a que está marcada aqui, eu clico em símbolo simples. Cor do preenchimento, eu vou colocar preenchimento transparente, aplicar, ok, pronto. Com isso eu já identifiquei aqui os meus estados, tá? Se eu tirar aqui o do Brasil, ele vai continuar marcando. Está só o interior, então preciso deixar os dois aqui marcados, tá? Então eu tenho aqui os limites estaduais, os limites do Brasil. E eu vou aproximar aqui para a minha região de interesse, tá? Vou aproximar aqui para Dourados aqui, que é essa região aqui. E eu vou procurar aqui, claro, vocês podem procurar qualquer região, estou procurando aqui a Faculdade de Ciências Agrárias da FGD, para a gente criar uma camada aqui, tá, de diferentes formas. Então vamos criar umas camadas agora. Não tem, imagine eu que eu vou fazer um projeto, alguém me contratou,
ele me deu a identificação de um ponto, que pode ser por meio de um GPS, por meio de um aplicativo de celular, e eu preciso fazer uma delimitação, né, identificar essa região. Então vamos imaginar aqui uma propriedade, um polígono, né? Então vamos adicionar uma camada. Posso aqui, lembrando que esses aqui com a coloração dourada aqui, ó, eu posso criar camadas vetoriais, tá? Criar camadas vetoriais, ou aqui em camada, criar nova camada shapefile. Todos vão levar a mesma janela. Vou dar um nome para o arquivo, 3 pontinhos, eu vou escolher a pasta que eu vou salvar. Eu vou salvar aqui em QGIS processamento. Tá, essa nova camada. Ou posso criar uma nova pasta aqui. Curso YouTube. Vou colocar assim, curso QGIS YouTube. Criei uma pasta aqui. Vou dar um duplo clique. Camada. Posso colocar contorno. Tá, vamos fazer primeiro uma de contorno, uma poligonal. Contorno, sei lá, aí você bota propriedade. Veja, normalmente eu gosto de adicionar qual que é o WGS que eu estou utilizando, tá? Vou deixar por enquanto assim, só contorno propriedade. Aqui ele está registrando com 46326, que é o WGS 84. Como a gente adicionou camadas do IBGE, ele já abriu ela no 3857. O 3857 é um pseudo marcador também WGS 84. Tá? Ou eu poderia trabalhar com o CIRGA 2000, que é o padrão brasileiro, que é o 4674. Tá? Vou deixar aqui em WGS 84 por enquanto, porque ele é similar. Tá? Se eu for fazer para algum órgão, para algum INCRA, eu tenho que utilizar o CIRGAS 2000 como modelo de representação aqui da superfície terrestre. Tá? Professor, vamos fazer em CIRGAS 2000. Então vamos fazer em CIRGAS 2000. Okay. Aqui nessa parte dessa janela eu posso criar campos. Veja que ele já tem um ID aqui. Eu posso criar um campo com nome, dado de texto, nome mesmo, vou aqui, nome. Comprimento 80 caracteres, adicionar campos à lista. Adicionou. Eu posso adicionar um campo área. Texto? Não. Número decimal. Precisão, 2 casas. Adicionar campo à lista. Posso adicionar perímetro. Decimal real, 2 casas. Adicionar. Posso criar quantos campos eu quiser aqui e adicionar. Quando eu der um OK, eles já vão estar na minha planilha, né, na minha janela de atributos, como nós vimos anteriormente. Então, eu tenho que agora aqui, por fim, nós pulei aqui essa etapa, escolher o tipo de geometria. Nós vamos fazer nessa aula por ponto, linha, polígono. Vamos fazer por polígono, que é o contorno de uma área. E OK. Então, nós criamos uma camada. Vou colocá-la por cima aqui, ó, contorno propriedade de todas as outras. Tá? E nós temos que agora criar, né? Como o próprio nome está dizendo. Não tem nenhum dado, nenhuma informação. Eu vou clicar aqui no lapisinho em alternar feição. Ou no lapisinho em alternar feição. Clico aqui. Ou com o botão direito, alternar edição. Para habilitar. Viu que liberou esses dois aqui. O primeiro é para você adicionar o polígono, o segundo é uma ferramenta de vértice, se você precisar corrigir algum polígono, algum vértice que ficou fora da posição. Então, eu vou clicar em adicionar polígono, você vai ver que ele vai mudar aqui o mouse, justamente para você clicar. Então, eu vou delimitar aqui uma extensão maior aqui, identificando ela como sendo a parte, né? Não vou delimitar toda ela aqui, mas parte da nossa fazenda experimental aqui da UFGD. Tá? Então vou clicando com o botão direito, posso aqui rolar com o meu botão scroll do mouse para aproximar, vou clicar com o botão direito e vou marcando aqui, ó. Então eu vou fazer aqui essa linha reta aqui, ó,
fazenda aqui embaixo. E aqui agora eu vou entrar numa região que tem curva, tá? Então vou acompanhando ela e vou clicando mais próximo aqui com o botão do mouse, tentando traçar, né? É uma digitalização que nós estamos fazendo aqui, é um processo de digitalização. Eu vou contornando aqui a minha região de interesse. Aí eu vou contornar essa região aqui, considerando ela como parte mais produtiva aqui da nossa fazenda experimental aqui das ciências agrárias da UFGD. Então eu vou clicando com o botão direito, vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Você vai clicando, você vê que à medida que eu vou clicando, ele vai tentando fechar o polígono, tá? Não vou fazer com muitos detalhes, mas numa propriedade que você vai ser contratado para fazer, você faça com o mínimo de detalhes possíveis. Se possível, vá a campo mesmo com o GPS, trace as coordenadas, depois compare com a que você traçou aqui, tá? Eu estou traçando aqui, eu errei um vértice aqui, eu vou cortar aqui para depois mostrar. Eu vou pegar essa mata aqui também e colocar. Essa parte de baixo aqui também é tudo da UFGD, mas eu vou cortar aqui. Ali, tá? Vou voltar aqui em cima. Vou dar diminuir o zoom aqui para vocês verem. Vou clicar agora com o botão direito. Então, na hora que eu clicar com o botão direito, eu posso fazer aqui, digitar um nome agora aqui, ó, contorno, nome, vou colocar aqui FAECA, polígono 1, só uma identificação. Ok, área e perímetro eu tenho que calcular depois. Então tá aqui, eu dei OK e ele já fez o contorno da minha propriedade. Mais uma vez eu vou dar um duplo clique, simbologia, símbolo simples, clico aqui em símbolo simples, contorno, preenchimento transparente. Traço aqui, ó, eu posso mudar o estilo dele, eu posso mudar de cor, por exemplo, eu posso colocar um amarelo, posso aumentar o tipo, posso mudar o tipo de linha, eu vou manter linha sólida mesmo, e eu vou dar um OK. Lembra aqui que eu falei que errei um vértice aqui, eu queria ter pegado essa região dessa matinha aqui? O que eu faço? Eu venho aqui em ferramentas de vértice, clico nela, na hora que eu aproximar, ele vai aparecer os vértices para mim. Então, eu posso puxar, clicar no vértice e arrastar ele para baixo aqui para minha região de interesse. Posso até criar um no meio, se na hora que eu passo o mouse aqui no meio, que não tem nenhum vértice, ele fica com mais onde eu posso clicar e adicionar um vértice aqui. Então adicionei um vértice. Se eu clicar no vértice, eu vou desenhá-lo. Aqui preciso fazer essa curva melhor, não ficou boa. Então eu vou e puxo, tá? Então essa ferramenta de vértice permite me corrigir um vértice ou adicionar um ponto. Volto aqui, desmarco, clico aqui em salvar, minha feição foi salva. Então tem aqui um contorno de uma propriedade, lembrando que ela está no Sirgas 2000, tá? Para eu fazer cálculos matemáticos é importante que eu transforme a minha feição para uma camada UTM, tá? Uma camada UTM. Tá, então nós temos que identificar, lembra lá qual que era a zona que eu estava aqui. Então, nós adicionamos uma camada tipo polígono. Posso adicionar outro polígono dentro dessa mesma camada. Se eu clicar aqui em propriedade, alternar edição, adicionar polígono, eu posso criar um outro polígono aqui dentro. Como por exemplo, vamos dimensionar esse talhão aqui, ó. Esse aqui é um talhão de produção aqui da fazenda experimental da UFGD. Vocês vejam que tem vários outros experimentos aqui ao longo da área. Mas nós temos uma área de produção aqui. Vamos delimitar ela aqui, ó. Vamos delimitar essa outra aqui, ó. Vou delimitar aqui, ó. Vou dar um zoom, pegar o canto da estrada aqui e vou clicar da mesma forma, fazendo o meu contorno da minha área.
Então estou clicando aqui, estou fazendo mais ou menos o contorno aqui dessa área, tem uma pequena variaçãozinha aqui. Tá praticamente certo. Vou clicar com o botão direito, nome aqui, FAECA, underline, produção. Eu tenho um tamanho, polígono 2. Pronto. E ele já entende a configuração que eu usei anterior. Ele sabe a identificação desse polígono. Tá? Normalmente a gente costuma fazer separado esses talhões aqui, mas eu estou te mostrando que é possível, dentro de um mesmo polígono que você criou, criar outro polígono dentro dele, sem nenhum problema. Aqui, se eu fizer qualquer configuração, né, duplo clique em simbologia, se eu colocar um preenchimento aqui, ó, eu vou preencher todos. Tá? Então, essa é uma opção. Ok? Vou voltar para o preenchimento transparente. Clicar OK. Professor, não gostei do que eu fiz aqui, eu quero deixar sem. O que eu faço? Vou clicar no lapisinho aqui. Quer salvar? Descartar. Não salva. Se eu tivesse clicado em salvar, ele tinha salvo aquele polígono aqui. E ele não fez. Ah, como eu cliquei em não, ele não salvou e manteve a minha camada original. Clica aqui em propriedades, aproximar a camada, já vimos isso, você vai projetar na tela aqui todo o meu contorno. Então, eu já fiz o meu contorno, a gente vai utilizar muito em diferentes projetos, fazer esse contorno, criar esse contorno da propriedade e também configurar essas bordas aqui, como nós vimos, né? Então, eu configurei aqui em símbolo simples, cliquei sobre símbolo simples, cor do preenchimento, estilo do preenchimento, cor do traço, largura do traço, estilo do traço, são as principais configurações que nós fazemos de linha aqui, tá? Então, esse é simples. Então são essas as principais configurações desse tipo de camada que nós estamos fazendo aqui. Vou criar agora um segundo polígono para nós trabalharmos esse polígono diferente. Então vou criar uma camada, criar nova camada shapefile, 3 pontinhos, contorno propriedade, eu vou colocar o nome agora contorno talhão. Nós vamos trabalhar esse talhão aqui, contorno talhão, com algumas ferramentas, tipo de geometria, polígono. Estamos trabalhando com 3857, que é o... Vamos clicar aqui, ó, que ele vai abrir, se digitar 3857. Na verdade é o Sirga 2000, né, que nós colocamos aqui, ele está 4674, ok. Eu posso adicionar os nomes aqui, nome de texto, área, decimal, precisão 2 casas, adicionar, perímetro, 2 casas, adicionar, ok. Sirga 2000. Vou vir aqui, ó, com o botão direito, SRC da camada, definindo o SRC do projeto a partir da camada. Então já voltou, colocou para o Sirga 2000. Tá? Já colocou tudo dentro do Sirga 2000, gente, porque a gente vai ver os contornos aqui do Brasil. Tudo em Sirgas 2000. Vou clicar aqui para ele voltar, aproximar a camada. Então vou criar agora um talhão, vou alternar feição e vou fazer um polígono. Então vamos refazer esse polígono aqui, fazer ele inteiro aqui agora. Ele é um talhão de produção aqui nosso. Vou contornar ele. Posso até desmarcar esse outro aqui, ó, para não confundir. FAECA, produção. Ok, ele está aqui. Eu posso dar um duplo clique. Preenchimento simples. Cor do preenchimento. Preenchimento transparente. Vou deixar a cor do traço verde. Clicar. Verde não ficou bom.
Vamos por vermelho. Aplicar. Aumentar um pouquinho o traço. Aplicar mais um pouquinho. Aplicar. Ok. Então tem aqui o meu talhão de produção. Professor, na hora que eu for fazer esse contorno, vocês viram que ficou uma árvore, tem uma região de matinho e uma árvore. Sim, a gente tem algumas ferramentas aqui no QGIS que é possível a gente recortar esses obstáculos ou feições, objetos aqui que vão atrapalhar ou que vão diminuir a área de produção. Então nós temos essa opção aqui no QGIS em adicionar um anel nesse polígono. Eu estou com a camada já de edição aberta, eu venho aqui adicionar anel. Eu vou contornar a minha região, que eu quero que ela saia do mapa. Vou clicar com o botão direito, pronto. Tenho mais essa, vou fazer o contorno dela. Pronto. Essas regiões não estão mais. Eu vou vir aqui, ó, contorno do talhão, preenchimento e vou marcar o preenchimento. Veja o que vai acontecer. Olha lá. Essas duas regiões que eu adicionei esses anéis não fazem mais parte do meu talhão, da minha área de produção, eu já retirei elas. Então, isso é muito comum em um talhão, a gente tem umas regiões de mata, árvores no meio, que irão reduzir a área de produção e eu posso identificar elas aqui, adicionando ou excluindo anéis aqui. Tá? Então, vou voltar aqui para o preenchimento simples, transparente. Ok. Salvar minha feição, salvar, ele salvou a minha região. Então criamos uma camada, mais uma camada de polígono. Fizemos o contorno, fizemos a propriedade, tá? Todos estão em Sirga 2000. Todas elas estão em Sirga 2000. Para eu calcular a minha área e o perímetro, eu vou ter que transformar, se fosse a propriedade ou o talhão, e mudar elas para o Sirga 2000 com base na UTM, ou já ter feito isso, feito o projeto direto na coordenada UTM. Não é muito comum a gente fazer isso. O que eu vou fazer? Qual que é a zona que está a nossa região? Lembra que nas aulas passadas eu ensinei vocês baixarem dados lá do canal do portal do UCLA das zonas UTM. Então eu vou adicioná-la aqui, estou fazendo pelo meu navegador, onde eu salvei as pastas das aulas que eu mostrei para vocês. Vou aqui baixar, vou dar um duplo clique e adicionar o TM Zone. Duplo clique, preenchimento simples. Uma outra configuração que nós vamos fazer aqui nessa camada do TM Zone, já aprendendo, é rótulos. Rótulos é adicionar um número, um texto que identifica aquela região. Então vem rótulos, rótulos individuais. Eu sei que o que eu quero lá é zone, tem outras opções aqui, mas eu quero o número da zona, vou dar em aplicar e ok. Então ele já me identificou que essa região que eu estou é a zona 21. Então, ó, à medida que eu vou diminuindo aqui, ó, ele vai me identificando as zonas. Lembrando, né, o Brasil está entre 18 ao 25. Nós aqui, a região da Fazenda FGD, vou voltar aqui, aproximar para o meu talhão, e vai mostrar aqui, ó, é o 21. Então, eu estou na zona 21. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir exportar. Cliquei com o botão direito, exportar, salvar feição como shapefile. O nome do arquivo é aquela contorno talhão, só que agora eu vou colocar ela em coordenadas UTM. Só coloquei UTM, salvar. Sirga 2000, 21S. Sirgas 2000, UTM zona 21S. Ok. Tá, então eu vou trabalhar a partir de agora com o TM21S. Essa daqui eu posso desabilitar, eu não vou utilizá-la mais ela. Tá, o contorno da propriedade eu vou desabilitar ela também. E vou calcular a área e o perímetro utilizando aqui. Duplo clique, simbologia, símbolo simples. Aqui eu vou retirar mais uma vez o preenchimento. Cor do traço vou aumentar, vou aplicar OK. Então esse é o meu talhão. Posso até desmarcar o TM21S, porque eu já identifiquei onde eu estou. Vou clicar aqui, abrir tabela de atributos, ou com o botão direito, abrir tabela de atributos.
Você veja que eu tenho só o ID, o nome, não tenho área e o perímetro. Então, aqui eu vou habilitar a edição dessa camada e vou pedir para adicionar, para calcular, utilizando a calculadora de campo. Aqui, abrir calculadora de campo, calcular a área e o perímetro. Tá? Só por via das dúvidas, eu vou fechar aqui de novo, vou adicionar o meu projeto, mudar o SRC, vai ser a partir da camada, para ele entender que eu estou em Sirga 2000 TM. Vou clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos, calculadora de campo, e vou adicionar um novo campo. Não, já tem um campo, que é o campo área, então vou só atualizar ele. Área é uma geometria que eu quero calcular, então eu venho aqui em geometria, duplo clique no área aqui, ele explica o que é cada um desses comandos, ele vai retornar para a área. Eu vou dividir por 10.000, porque o meu resultado assim já sai em hectares. Tá? Então, área, acrescentei barra dividido por 10.000, já vai sair em hectares. Então, ok. Eu já tenho aqui, a minha área tem 26,94 hectares. Calculadora de campo, atualizar campo, perímetro. Se eu não tivesse o campo área e perímetro, eu poderia criar um novo campo, igual eu fiz na criação da camada, área, número decimal, e colocar a fórmula aqui. Como eu já tenho perímetro também é uma geometria, vou procurar perímetro aqui, tá em inglês aqui, ó, perímetro, tá mais para baixo, aqui, perímetro, e aqui já está em metros, ok, então 2.524 metros. Então calculei a minha área desse talhão. Se eu clicar aqui, ó, em ações, deixa eu ver, acoplar janela de atributos, eu vou dar um em salvar para ele salvar a minha camada, e vou acoplar essa janela, ó. Cliquei em acoplar janela, viu que ela ficou aqui na parte de baixo? Como eu tenho só uma linha aqui, eu posso diminuir ela um pouquinho mais, já ficou nesse padrão. Então esse talhão aqui tem 26,94 hectares, já excluídos os anéis aqui, porque eles já fazem parte do meu talhão. Então adicionei a área, aprendi a configurar as principais bases, já coloquei rótulos aqui quando eu utilizei a UTM Zone. Vamos adicionar nesse polígono, vou fechar essa tabela de atributos aqui, eu não quero que ela fique aqui. Quero criar uma camada de pontos. Camada, criar nova camada shapefile, nome do arquivo 3 pontinhos. Vou colocar contorno, talhão UTM já. Eu vou colocar aqui camada pontos, camada. Para que eu preciso de uma camada pontos? Para identificar uma região, alguma pontos de coleta de um experimento, pontos de coletas a campo, identificação de árvores, coleta de dados de amostra de solo para registrar as coordenadas. Então eu posso, né, criar uma camada de pontos, TM, tipo de geometria, ponto. Eu já vou colocar em Sirga 2000 aqui, tá, o TM21S, porque senão eu teria que transformar ela em WGS ou Sirgas 2000 só e depois passar ela para zona 21S. Tá, então eu vou colocar aqui termos de S, ela já vai sair direto. O que eu quero adicionar agora aqui? Como é uma camada de pontos, eu quero adicionar longitude, quero adicionar latitude, adicionar campos à lista, longitude e latitude, duas informações extremamente importantes para nós, ok. Então criei a camada de pontos, não tem nada, porque como estou criando, lembra que hoje a aula de hoje não é adicionar, a gente adicionou essas camadas aqui do Brasil, depois a gente vai olhar isso num contexto maior também para configurar, mas hoje já estamos criando as camadas. Então, camada de pontos, vou clicar com o lapisinho em alternar edição e vou clicar aqui em adicionar pontos. Então veja que o meu mouse mudou e eu posso adicionar pontos. Bom, se combinou lá com o produtor, com o chefe da fazenda experimental, que nesse talhão aqui ele vai querer que você tenha no mínimo 5 pontos amostrais, ou a área é de 26 hectares, ele quer um ponto a cada 25, um ponto a cada 4 hectares, um ponto a cada 3 hectares, são 26 hectares, ele vai querer um ponto a cada 3 hectares, vai ter aproximadamente 9 pontos. Então vamos enumerar 9 pontos aqui de coleta.
aleatórios? Pode ser aleatórios ou seguindo algum padrão. Hoje a gente não vai entrar na criação dessas grades, a gente vai aprender isso mais para frente, mas vamos adicionar pontos. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Ponto 4. Ponto 5. Ponto 6. Ponto 7. Ponto 8. Ponto 9. Então eu fiz uma distribuição aleatória, sem nenhum princípio aqui, apenas distribuí os pontos ao longo da área, tá? E já adicionei 9 pontos. Professor, ficou pouco, quero adicionar mais um. Muito bem, você clica aqui, ponto 10. Ok. Tá? Então esses são os pontos amostrais. Poderia ser uma região de interesse, marcação de árvore, marcações de outros pontos, conforme o projeto você está trabalhando. Estou adicionando pontos aqui para identificação. Tá? Então, salvei aqui, agora clicando em alternar edição, salvei a feição. Professor, esqueci de adicionar um ponto. Clique em alternar edição, adicionar ponto. Professor, adiciona mais um aqui, ponto 11. Ok, clique em salvar, salvar a edição. Professor, errei a posição do ponto. Clique em alternar edição, ferramenta de vértice aqui, era vértice. É uma ferramenta de vértice, mas eu vou clicar sobre o ponto. Ele vai mudar para o x e eu mudei o ponto de posição. Simples assim. Clico de novamente no lapisinho e salvo a minha feição. Cliquei na camada, abrir tabela de atributos. Eu tenho aqui a latitude e a longitude, vou numerar ele do maior para o menor. E eu posso inseri-los aqui abrindo a minha calculadora de campo. Atualizar campo, longitude. Longitude é x. Ok. Calculadora de campo, atualizar campo, latitude, geometria, latitude é y. Cifrão y, duplo clique. Ok. Então eu tenho as coordenadas dos meus pontos, latitude e longitude. Salvar a feição, salvei, eu já tenho um sistema de coordenadas. Muitos softwares ou muitos aplicativos de navegação precisam de lat-long e lat-long em coordenadas tanto TM quanto coordenadas geográficas. No caso, para ensinar as coordenadas, inserir as coordenadas geográficas aqui, eu teria que salvar a feição, essa feição como coordenada geográfica, utilizando CIRA 2000, por exemplo, ou WGS 84, e adicionar as coordenadas geográficas aqui. Tá? Eu posso salvar, marcar aqui, ó, copiar isso aqui, jogar numa planilha Excel, simplesmente que eu marquei todas as feições. Então, Ctrl C, Ctrl V e jogo no Excel facilmente. Isso aí é uma opção simples que nós conseguimos utilizar aqui. Salvei minha feição, adicionei latitude e longitude. Então, também já aprendemos isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa camada. Nós já configuramos, duplo clique, configuração, simbologia, marcador simples. Tamanho do ponto está 2, a cor do preenchimento estava rosa. Não gostei, quero mudar de cor, quero um azul. Tá, mando aplicar. Ok. Aí que as camadas estão marcadas aqui. Tá, porque ela está marcada amarelinha aqui, desmarcar. Pronto. Eles estavam selecionados porque a gente estava em edição. Então aqui eu consigo desmarcar se tiver alguma coisa selecionada aqui, se o seu mouse não muda, você vem e clica aqui nessa opção, desfazer seleção, ele vai desmarcar e o mouse vai voltar para a função de mãozinha, né, que é o tradicional aqui. Tá? Então tem os pontos, duplo clique, vamos rotular? Rótulos, rótulos, rótulos individuais, quem que eu quero que apareça? O ID do ponto. Configurar o texto, posso colocar o texto, posso mudar o tamanho aqui, ó, 12. Posso mudar o tipo de letra, o estilo, que é negrito, a cor, vamos ser negro.
Posso adicionar uma máscara, um fundo, vou ativar uma máscara, tá? Um buffer em torno branco do ponto, vou mandar ele aplicar. Então, olha lá, o buffer e a máscara, né? Ele fez o pontozinho ficar todo em destaque aqui, né? Dá uma marcação, o ponto ficou pequeno perto. Eu dou um duplo clique, volta aqui em simbologia, símbolo, o tamanho do ponto está pequeno, dobra ele, 3. Ó, ficou melhor, ficou mais proporcional ao tamanho. Ou é a letra que está muito grande, duplo clique, rótulos, o texto está muito grande, vem em texto, vamos diminuir para 10, aplicar, ok. Então tem os meus pontos, tem as minhas coordenadas, eu consigo fazer a navegação, mas lembrando que a navegação, a exportação, normalmente no GPS, a gente eu exporto sempre WGS84, salvo a feição como WGS84. Então eu adicionei aqui camadas de pontos, aprendi a criar contornos, calcular área e perímetro, aprendi a inserir uma camada de pontos e inserir as coordenadas, latitude e longitude desse ponto, tá? Essa aula já está ficando um pouquinho extensa, tá? Só para a gente dar uma finalizada aqui, eu vou voltar aqui para projetar os limites do Brasil, aproximar para a camada. Vamos dar um duplo clique aqui, simbologia, nós estamos com preenchimento transparente, mas a cor do traço não está boa. Vamos mudar a cor aqui para um amarelinho de destaque, aplicar. Então tenho o contorno do Brasil, eu tenho os meus limites estaduais aqui. Também está um verde, não está agradando. Vamos continuar com o amarelinho que estava lá. Traço um pouquinho mais fino do que estava lá. Então veja aqui que eu tenho agora aqui o meu Brasil. Tenho as minhas capitais que eu tinha inserido aqui. Também não gostei da marcação, professor, da simbologia, essa cor marrom. Vamos colocar um vermelho para dar um destaque. Ok. Vamos colocar um rótulo. Rótulo simples. Nome dessas capitais. Pode ser o nome? Pode ser o nome. Aplicar. Ok. Tá? Ele está carregando aqui as feições. Professor, no preto não ficou bom, não dá para enxergar direito. Então vem aqui em ato, as capitais, e vamos adicionar uma máscara, desenhar um buffer e adicionar uma máscara. Aplicar, ok. Ele está carregando as feições, configurando. Esse aqui não é nada, pode... É só da configuração aqui. Ele está carregando as feições, são vários arquivos. Tá? Então aqui, ó, eu tenho agora aqui, eu consigo identificar o meu Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, e aqui a região aonde que está a fazenda experimental. Tá? Então tem aqui o mapa do Brasil, nós adicionamos camadas, aprendemos a configurar camadas pela simbologia simples, apresentamos também a rotulação para inserir os nomes. Tchau, hoje a gente vai encerrando por aqui, tá? Tchau e até a próxima.